Oi, pessoal. Bom, vamos ver mais um vídeo aí na prática, né? Na prática, resolvendo decomposição em fatores primos e mínimo múltiplo comum. Primeiro lá, decomposição em fatores primos. Primeiro nós vamos ter que saber que a gente vai utilizar os números primos, né, que são números divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Aí nós temos aqui o 2, 3, 5, 7, 11, 13, né, e infinito. Esses são os números primos. Decomposição aqui, pessoal, ó, decomposição a gente entende como divisão. Ou seja, nós vamos dividir os números apenas por números primos. Vamos decompô-los, né, dividi-los em números primos. Aí, alguns exercícios que inclusive nós vimos, né, numa atividade que nós fizemos lá. Por exemplo, o número 18. Passamos um tracinho do lado, tá? Deste lado aqui vão ser os resultados da divisão e deste lado aqui nós vamos ter os números primos, que vão ser os que vão ser divididos. 18 é um número par. Quais são os números pares? São os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então aqui é o número par. Se é par, nós dividimos por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9, né? É só fazer a continha lá, ó. 18 dividido por 2, né? 9 mais 9, 18. Então dá 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. É a tabuadinha, né, do 9, né? Agora, não dá para dividir por 2 mais, tá vendo? Ó? É um número ímpar. Então, a gente vê se dá para dividir por 3. Sabemos que 9 dividido por 3 dá 3. Tá vendo? Ó, desse lado aqui, só os resultados. O 3 ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Como é uma decomposição, nós não vamos multiplicar. A gente vai representar esse número em números primos. Tá? O 3 aparece duas vezes. Ó. 3, ele aparece duas vezes. Então, a gente indica quantas vezes que ele vai aparecer com esse númerozinho em cima aqui, ó, que se chama expoente. E o expoente, lembrem-se que é a indicação de quantas vezes o número vai aparecer multiplicando ele mesmo. 3 ao quadrado vezes o 2 que aparece uma vez. Está aqui, né? Decomposição em fatores primos do número 18. Agora do número 75. 75, né? Não é número par, olha, é um número ímpar. Então, a gente vê se dá para dividir por 3. Lembrando que números, ou melhor, peraí. Na sequência aí, número 75, né? Não é um número par, então não dividimos por 2. Lembra lá, sempre na sequência dos números primos. Lembrando que um número, professor, dá para dividir por 5, dá, porque termina em 5, né? Números divisíveis por 5 são números terminados em 5 ou 0. Só que na sequência do 2, a gente tem que ver se dá para dividir por 3. E os números, o número para ser divisível por 3,
por 3, ele tem que ter a soma dos algarismos divisíveis por 3. Meio corrido aqui, pessoal, mas é assim mesmo, tá? A gente tem que resolver aqui na prática, tá? Então, ó, pegando 7 mais 5, isso aqui dá 12. E 12 dá para dividir por 3. Então, 75 dá para dividir por 3. Ó, pessoal, sem muitas delongas, sem querer adivinhar, vamos aí na humildade, tá? Vamos fazer a divisão. Tem que fazer a divisão aí no cantinho do caderno, pessoal. Não tentem adivinhar. Ah, professor, mas eu quero usar a tabuada. Não, você vai ter que aprender aí na unha. Ó, 75 dividido por 3. O 7 dá para dividir por 3, dá 2, né? Ó, 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Abaixo 5. 15, olha lá, ó. 3, 6, 9, 12, 15, dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então deu aqui, ó, 25. Ah, professor, mas eu queria adivinhar. Não, não precisa adivinhar. Ah, perguntar para o colega não vai te ajudar sempre. E agora, 2 mais 5 dá 7. 7 não dá para dividir por 3. Passamos para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. É só acompanhar. Reparem que o 5 apareceu 2 vezes. Então, o 3 apareceu uma vez, vezes o 5 que apareceu 2 vezes. Então, a gente coloca o expoente 2 aqui. Vai ficar 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Mais um número aí, pessoal, é o 24. Vai lá, vamos fazer mais este. 24. É um número par, então divide por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Ainda é par, divide por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E agora só dá para dividir por 3, ó, não é par, então passa por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Olha só, o 2 apareceu 3 vezes, então é 2, 1, 2, 3 vezes o 3 aqui em cima. 2 elevado ao cubo. Como que fica isso, professor? 2 elevado ao cubo vezes 3, certo? Pessoal, uma coisa que nós não podemos fazer é, vamos supor que a gente tivesse um número qualquer aqui. A gente não pode começar a fazer assim, ó, ah, dá para dividir por 3. Ah, agora dá para dividir por 2. Ah, agora dá para dividir por 2, por 5, por 3 de novo. Não, pessoal, está errado. Tem que ser na sequência. Primeiro, dividir por 2 até esgotarem as possibilidades de dividir por 2. Na sequência, divide por 3 até esgotarem as possibilidades de dividir por 3. Depois, por 5. Sempre tem a sequência, pessoal. Sempre vai ser uma sequência. Eu não posso passar para o número maior, depois voltar para o número menor, tá? Tem que ser na sequência. Ok? Agora, pessoal, vamos ver um pouco de mínimo múltiplo comum. Também vamos ver algumas questões que nós vimos em sala. Mínimo múltiplo comum. Né, já tá, eu dei uma explicada já no outro vídeo. Quem não viu,
dê uma revisada no outro vídeo, tá? Esse aqui é a sequência do primeiro vídeo, tá? Então, olha só, o mínimo aqui é de menor, né? Menor. O múltiplo, os múltiplos de um número são a tabuada dele. Né? Só fazendo essa observação. E comum, porque é comum entre eles. Comum, né? Tem que ter, vou escrever assim, ó, só para vocês entenderem, pessoal. Ó, tem que ter em todos. Ou seja, o menor número que vai ter em todos os números, o menor número que é múltiplo, que vai ter entre todos os números que estão sendo aqui trabalhados. Aí nós temos lá, ó, também questões que nós vimos em sala. Né? Vamos lá, 6 e o 14. Passamos um tracinho. Utilizamos também os números primos, 2, 3, 5, 7, 11. É sempre bom estar escrevendo, pessoal, assim vocês vão decorar, não vão ter que ficar... Pelo menos os primeiros vão saber de cor, né? De cor não, vamos aprender. O que a gente decora, esquece. O que a gente aprende, permanece. Então, olha só, são dois números pares, então a gente começa a dividir pelo número 2. 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. Lembra, pessoal, ó, na humildade, ó. 14 dividido por 2, a gente vai contar, ó lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, ó. Tá vendo, ó? Se não lembrar da tabuada, faz a continha. 7 vezes 2, 14, 14 menos 14, 0. Então, 14 dividido por 2 dá 7, está aqui o resultado. Depois, tem número par ainda? Não tem. Aí passamos para o número 3. Está aqui o 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá. Repete, todo número que não dá para dividir. Não dividam, não façam, pelo amor de Deus. Não dividam colocando vírgula, número decimal. Não é, tem que dar número exato. Exato. Não deu para dividir, repete. Agora, não dá para dividir mais por 3, olha só. O próximo número é o 5, mas o 5 não dá para dividir por 5, olha. Passa para o próximo número, então, que é o 7. 1 não dá, repete. 7 dividido por 7 dá 1. Tudo 1, acabou. Agora, pessoal, no mínimo múltiplo comum, diferentemente da decomposição em fatores primos, a gente vai ter que ver um múltiplo, um número que é múltiplo comum entre os 3. Aí aqui a gente multiplica. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 42. Tá? Então aqui está o MMC, mínimo múltiplo comum, entre os números 6 e 14. Vamos pegar aí mais um número, pessoal. Ó, vamos pegar aí o 11 e o 33. Professor, dá para dividir por 2? Não dá, né? Não tem número par. Dá para dividir por 3? Bom, vamos lá. 1 mais 1, 2. Não dá para dividir por 3. 3 mais 3, 6. Opa! Então dá para dividir por 3. Então, 11 não dá, repete. Ó, tá vendo? 11 não dá para dividir por 3, repete. 33 dividido por 3 é fácil, mas se tiver dúvida, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0, abaixo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Deu 11. Agora só dá para dividir por 11, né, pessoal? 11 é um número primo, lembram? Coloca aqui o 11, ó. 11 dividido por 11 dá 1.
11 dividido por 11 dá 1. Multiplicando, 11 vezes 3, 33. Tem uma particularidade aqui, pessoal, se vocês lembrarem, é assim, ó. Método prático, o método que a gente vai fazer, tiver dúvida, é bom fazer a continha aí, fazer do jeito que tá. Mas assim, ó, o 33 é múltiplo do 11, certo? Então, o MMC é só pegar quando nós temos um número múltiplo do outro, o maior vai ser o MMC, ó. Qual que é o maior aqui? Ó? O 33. Só que tem que lembrar, ó, 11 vezes 3 é 33. Ponto. Não, fora disso, fora dessas situações, tem que fazer a regrinha, certo? E, para finalizar aí, esse nós fizemos também na atividade, certo? Acho que nós chegamos a ver em sala, não sei, mas nós fizemos aí a atividade, certo? Ó, 12, 18 e 24. Lembra, pessoal, tem dúvida? Tem dúvida não? Façam já, tenho esse hábito, ó. Quais são os números primos? Já coloca aqui num cantinho, ó. Ó, dando sequência aqui, ó, 17, 19, 22, 20 e 19, 23, né? E assim por diante, certo? Esses são os números primos. Qual que é o primeiro número primo? É o número 2. Quando que a gente utiliza o número 2? Quando tem número par. Neste caso, todos eles são pares. Então, dividido por 2. 12 dividido por 2? Na humildade, pessoal. 12 dividido por 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então, deu 6. Fazendo a continha lá, ó, 18 dividido por 2 dá 9. E 24 dividido por 2 dá 12. 6 é par, 12 é par, então divide por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 9 não dá repete. Lembra, 9 não dá repete. Não vão dividir o 9 por 2. Não vão, pessoal. Não vão dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Agora tem o número par ainda. 3 não dá, repete. 9, repete, não dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Opa! E agora? Divide por 2? Não, são números ímpares. Verificamos se dá para dividir por 3. Ó, dá até para fazer assim, pessoal. Ó, vão marcando os números primos que vocês usaram. Tá. Agora, dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ainda dá para dividir por 3, né? Ó. Vai seguindo aqui, ó, até esgotar. 1 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 não dá, repete. Ficou até a caneta colorida aqui, né? Ó. Opa, esqueci de pôr o 3 aqui, ó. Para dividir, né? Então, olha só. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Ó, vai acompanhando, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. E 36 vezes 2, 72. Está aqui, ó. O mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 24 é igual a 72. Então é isso, pessoal. Com isso, se tiver mais alguma dúvida, vocês perguntem em sala, tá? Para quem está vendo o vídeo aí também, que espero que não faz parte aí do grupo dos meus alunos deste ano, espero que tenha ajudado, tá? Podem comentar,
podem perguntar. Esses vídeos eles não têm edição, tá? São uma ferramenta aí que eu utilizo para estar auxiliando aí nas minhas aulas com os meus alunos, tá? E não tem edição, é isto. Mas teve pergunta, faz de conta que está na sala de aula, pessoal, tá bom? Valeu, grande abraço.